Opa! Entrando Podserve aqui na sua 11ª edição. Graças a Papai do Céu, estamos conseguindo manter essa jornada agora com a presença aqui do Dr. Hudson, desculpa, programa ao vivo, gente, é desse jeitinho mesmo aqui, que atua tanto na rede pública quanto na rede privada, para compartilhar um pouco sobre esse momento que nós estamos agora em janeiro, que é tão atípico, que tem o Covid, tem a gripe, tem o dengue, e tem muita coisa que a gente vai estar batendo papo aqui para você esclarecer. E dúvidas, você pode mandar aqui no chat, que a gente vai estar respondendo as perguntas aqui dos mais diversos temas. Podem ser jogados aqui, pode servir ao vivo mesmo, a gente não corta, a gente procura aflorar em relação a tudo isso. E antes de nós começarmos o nosso podcast, espera lá que eu estava cortando aqui errado, eu gostaria só de dar os seguintes informes, que hoje nós estivemos no gabinete do prefeito para cobrar a abertura da mesa de negociação, considerando que a data base é 1º de janeiro de 2024, viramos agora o mês, terminou janeiro, iniciou fevereiro, a paciência está terminando um pouco, e o prefeito tinha assumido um compromisso de encaminhar projetos na primeira semana, ou na primeira sessão do Legislativo. Então, nós estamos cobrando isso, nós fomos ao gabinete justamente para exigir ou dialogar que a conversa comece para que quando chegue no dia 15 de fevereiro, quando o Legislativo deve começar, que já tenhamos avançado e tenhamos pautas pacíficas. Com relação ao concurso público, a Comissão 620/2023 fez uma análise de todo o cenário e apresentou e peticionou ao gabinete do prefeito, demonstrando que teriam outras soluções e que talvez a medida que foi colocada não seria mais adequada, e a título de sugestões, a reaplicação das provas. No gabinete, claro que essa pauta foi para a Procuradoria, que ainda não teve resposta, mas ela está em análise ainda. Por enquanto, conforme o juiz falou, tem essa questão do processo para cumprir essas 360 vagas, mas isso, gente, vai ser um tema fora parte, que senão a coisa complica. Segunda-feira nós teremos um Podserve especial, atendendo aos pedidos para saber melhor esses detalhes aqui. Eu acredito que eu já até falei demais. Gostaria de novamente dar aqui bom dia, doutor Wilson, que faz parte da nossa vigilância sanitária. A nossa audiência agora é toda sua. Uma honra ter aqui presente, doutor. Opa, boa noite, Carlos, boa noite, equipe do CCEPAR, certo? Eu sou o doutor Wilson Magalhães, sou médico da Vigilância Epidemiológica e do Serviço de Análise de Óbitos da Prefeitura. Também atuo na rede particular, aqui em Parauapebas, pela rede Apvida, certo? E morador de Parauapebas há 37 anos, mais um filho da cidade. E esse momento que nós estamos vivendo na nossa cidade é um momento peculiar. Na nossa sociedade, no mundo todo, vivemos uma pandemia recente, certo? Uma pandemia que levou a vida de milhares de pessoas, deixou graves sequelas, a gente teve milhões de infectados no mundo todo, e no Brasil não foi diferente. Tivemos uma grande parcela de infectados e também de óbitos. As estimativas elas até falam que a gente girou em torno de 700 a 800 mil óbitos, né, por conta do Covid, e milhões de infectados. O que aconteceu? A gente chega agora num momento onde, repentinamente, tivemos um novo aumento de casos de Covid aqui na nossa região. Em Parauapebas mesmo, segundo agora a Vigilância Epidemiológica, a gente já lançou uma nota que só no mês de janeiro nós tivemos praticamente 400 casos de Covid. E com um óbito confirmado. Tivemos um óbito por Covid e alguns pacientes ainda internados, certo? E a gente tem aumentado bastante a procura por testes de Covid e também por pessoas com sintomas. A gente vem observado, certo, que está tendo essa procura muito grande, e porque a gente também está tendo muitos, se vocês vão dizer, no serviço de saúde, tanto particulares quanto na rede pública, seja na UPA, no pronto-socorro, nas unidades básicas de saúde, nas clínicas particulares também, hospitais particulares, vocês vão ver quantidade de gente com sintomas gripais. Muita gente com sintomas gripais, e não só sintomas gripais, mas outros tipos de sintomas também que já com gravidade, com a questão de insuficiência respiratória, com cansaço mesmo muito intenso. A gente está observando isso muito, muito mesmo aqui no nosso dia a dia dos atendimentos. E a gente vai, uma das causas, obviamente, é o próprio Covid. E o que a gente vai fazer? Fazer a pesquisa, e a gente, para nossa surpresa, a gente está tendo um número de casos bem elevados acima da média. Perfeito. E como foi justamente isso que nos chamou a atenção para trazer o senhor para levar a informação para as pessoas, que estamos vendo os casos das máscaras aparecendo, e lhe perguntar,
que, como no seu mês de janeiro, que se toma tudo, as mudanças climáticas, aí tem aquele mosquitinho que começa a voltar a passear, que o pessoal Sim, tinha sim, esquecido, que sim, tem a gripe, exatamente. tem o Covid. Qual é o momento em que a pessoa ela deve procurar assistência e, principalmente, quais são aqueles sintomas que são determinantes para acender esse alerta vermelho? Uma pergunta bem pertinente, meu amigo Carlos. Deixa eu lhe falar. Covid, você sabe que ele assemelha muito a um sintoma gripal. Porém, a gente pode observar que muitos desses sintomas, a gente está tendo uma nova epidemia também por um novo subtipo, uma variante, na realidade. O que, que a gente pode estar observando? O Covid, que a gente vai sempre observar aqueles sintomas clássicos: febre, dor no corpo, tosse não produtiva. Quando eu falo tosse não produtiva, é uma tosse sem secreção, sem catarro. A irritação, aquela dor na garganta, que a gente chama de odinofagia, os médicos chamam de odinofagia, que é a dor na cavidade oral. A gente sente também alterações como coriza, e o clássico, a anosmia, que é a falta do cheiro, e a josé, a falta do apetite, a falta, aliás, do paladar, que pode ser causado nesse caso. A gente tem observado que nessa onda agora que a gente está tendo agora em janeiro, nesse mês, a variante nova do Covid, ela evoluiu com alguns outros sintomas. Eu tenho observado muito, mesmo hoje, inclusive, atendi alguns pacientes já com esse padrão, de que uma dor retroorbitária, uma dor no fundo do olho, associado também com sintomas gastrointestinais, diarreia, cólicas, dores abdominais. E isso, quando a gente vai fazer o teste, está lá, positivo para Covid. Nossa, mas você falou do mosquito. Ou seja, pessoal, a gente esqueceu da dengue. Uai, mas e a dengue? A dengue, a gente pode lembrar também de quê? A gente tem os sintomas meio que parecidos, só que dengue não causa sintomas de repercussão respiratória. Então, geralmente, dor de garganta, febre, geralmente a gente meio que descarta a dengue. A gente foca mais nos sintomas mesmo mais clássicos, como a artralgia, que é dor nas articulações, principalmente grandes articulações. A gente foca também na questão da dor retroorbitária, que é muito comum na dengue e manchas pelo corpo. O COVID, ele pode ter isso, essa nova variante, que é a variante a JN1, que é uma variante que veio agora em janeiro, é uma mutação do vírus, certo? Para quem tem essa informação. Essa mutação, ela vai fazer o quê? Pegou parte dessa carga do vírus, do outros vírus também, e ele aprendeu com os outros vírus como proporcionar esses sintomas. E aí, assim, quando você vai procurar febre, dor no corpo, mal-estar, aquela náusea, vontade de vomitar, dores de cabeça, sintomas respiratórios, especialmente de coriza, tosse não produtiva, aquela questão a cefaleia, a dor de cabeça, que eu já falei, também a questão de dor torácica. É uma coisa que a gente observa muito. A dor torácica, aquele desconforto ao respirar, é muito comum também nesses quadros de síndrome gripal que a gente vem observando aqui na nossa cidade. Uhum. Esse caso, a gente procura diretamente as unidades básicas de saúde, sintomas mais leves, quando a gente já começa a ter aquela dor que incomoda, que atrapalha a respiração, atrapalha você andar, caminhar, aí a recomendado é nos serviços de urgência e emergência. Perfeito. E dentro disso, como o senhor colocou que é uma variante nova que está surgindo aí, me veio logo à mente a questão da vacina. As vacinas antigas, elas continuam em validade, já está no momento de tomar novas vacinas, e principalmente, quem é que deve se preocupar em tomar cuidados redobrados em relação a isso? Certo, vamos lá. Sobre as vacinas, sim, elas continuam em validades. Quem não vacinar deve sim se vacinar. É importantíssimo se vacinar, por quê? Os estudos eles mostram que a vacina ela diminui o risco de você ter contato com as variantes antigas do Covid, ou seja, ela vai praticamente anular aqueles sintomas que a gente está tendo do Covid no passado, que a gente teve. Aquele vírus, aquela mutação daquele vírus que teve na época de 2020, 2021, a vacina dá uma. Opa, você não. Porém, como é um vírus mutante, que ele assemelha muito com, por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe ele é um vírus que só ele tem mais de 400 mutações. Por isso é tão difícil a vacina da gripe. Um exemplo. E o Covid também tem essas mutações. Ele vai tendo mutações. Porém, algumas espécies que vão saindo dessas mutações são mais fracas.
com menos virulência e outras com mais virulência. Porém, a vacina, ela dá uma resposta ao sistema imune muito mais eficaz e muito mais efetiva, porque o teu sistema imune aprende a reconhecer o vírus mais rapidamente, mesmo você sendo uma variante diferente. Porque a estrutura mesmo biológica do vírus, cepa, tudo, é muito similar. Alguma proteína ou outra que tem na superfície de contato do próprio vírus com a célula humana que tem sofre essa mutação. Porém, o organismo tem mecanismos rápidos que consegue adaptar e gerar uma resposta imune. Quem já não foi vacinado, quem ainda não foi vacinado depois da vacina, você observa que essas pessoas elas tendem a ter sintomas mais leves quando tem o Covid. E esse é um dos motivos que a gente tem observado bastante. Porque essa nova cepa, os sintomas estão sendo mais leves. Por quê? Por causa da vacinação. E aí, a importância da vacinação. Você diminui os riscos de uma forma de Covid mais grave e diminui a chance de você pegar uma variante antiga, porque você vai estar imunizado. Então, vale a vacina e deve vacinar, sim. Uhum. Perfeito, reforçando que nós estamos ao vivo agora, deixa eu ver aqui, como fazendo aqueles programas de televisão, são 19 horas e 11 minutos. Se você que tiver dúvida, pode jogar aqui a pergunta, que a gente tem o maior objetivo de esclarecer, de espalhar. E uma que eu fiquei agora, que você falou, peguei Covid, descobri que eu fui diagnosticado com Covid. Antigamente, eu tinha que me regular, ficar no quarto, uma série de situações. E nesse novo momento, o que é que eu devo fazer? Como é esse meu pós-Covid? E se, com Covid, eu ainda tenho direito a... Eu devo me afastar do serviço? Quanto tempo? Como é que funciona nesse momento? Essa é uma pergunta especialmente muito interessante, especialmente aqui na nossa cidade. Porque a gente sabe que Parauapebas é uma cidade que a gente vive de trabalho, especialmente em uma área mineradora, que a gente tem contato especialmente no trânsito, subindo de um lugar para outro. O que é que a gente pode estar olhando? Existe uma norma que o próprio governo federal lançou no ano passado sobre o Covid, que é a norma regulatória número 6, de 2023, que ele fala o seguinte: o Covid, as infecções por Covid, a gente vai ter tipo um fluxograma que a gente vai definir o tempo de afastamento nesse caso. Como? O paciente pegou, positivou Covid, você vai olhar o início dos sintomas. Se 5 dias após o início dos sintomas, o paciente estiver 24 horas afebril, sem sintomas, ele pode retornar já no 6º dia. Isso se ele ficar sem sintomas por 24 horas no final do 5º dia. Porém, se ele não ficar sem sintomas, por isso ele não ficar sem sintomas, ele ainda ficar com febre e tal, a gente ainda segue até os 7 dias. E a gente faz essa observação. Né? Na norma número 6, ele define justamente isso, esse intervalo. Prioridade, a gente já faz o paciente por 5 dias, certo? Observa, no 5º dia, ele deve ser reavaliado e observa, esse paciente ficou afebril durante 24 horas? Sim, então ele está sem febre, 6º dia ele volta a trabalhar. Não, a gente ainda afasta ele mais para completar os 7 dias para observar a evolução da doença. E assim, à medida que esse paciente tem uma evolução de melhora, a gente reintegra ele ao serviço. Perfeito. E, doutor, uma coisa que me bateu agora curiosidade, que Sim. eu vivo lá na minha família, e por sinal, queria dar aqui um abraço aqui ao Helf, que está aqui do lado aqui, já pergunta quanto tempo o Covid ele permanece ativo nas diferentes superfícies. O Caçarola, que deu uma lazinha aqui agora, aqui, parabenizando por essa questão de esclarecer sobre essas situações da área de saúde, podem deixar também sugestões para próximo podcast. E eu voltaria até aqui, quando o Carlos colocou a questão de quanto tempo ele permanece na atividade desses segmentos, eu lhe pergunto, dentro do serviço público, que está lidando com pessoas de diversos segmentos, tem aquela questão toda, já é o momento de acender uma bandeira amarela, de começar a tomar determinadas precauções, ou álcool, máscara, como é que sim, já é um momento, especialmente em ambientes onde tem grandes aglomerações. A recomendação, sim, principalmente das pessoas que estão doentes, que são veículos diretamente da contaminação, porque o Covid ele se contamina com o quê? Com gotículas. Como? Você tosse, ou então espirra, e essas gotículas, como você espirra ou uma tosse, ela consegue propelir gotículas a mais de 1 metro. Se eu estiver tossindo na sua frente com Covid, 1 metro, ele vai passar para você, certo? E aí, o que acontece? Essas pessoas recomendam que elas estejam de máscara. O uso do álcool em gel é essencial também ainda, porque
O álcool em gel a 70%, ele é eficaz como antisséptico, principalmente para vírus. E respondendo à pergunta do Helvas, que ele perguntou sobre a superfície, ele tem uma vida muito curta, fora do corpo. O problema é esse, fora do corpo, ele, a vida dele é mínima, ele é rápido, porque o vírus ele é um parasita celular obrigatório, ele precisa estar dentro da célula para poder se multiplicar e gerar. Ou seja, se ele está fora, ele não tem como se multiplicar. Então, ele precisa estar em contato de uma superfície para a gente fazer. Para a gente. Ele tem que estar em contato diretamente com o organismo, para não em cima da superfície, mas no organismo para ele poder se replicar e dar continuidade à infecção. Então, mas se você tossir, higienizou, você não sabe quanto tempo aquela gotícula, aquela tosse, alguém que espirrou alguma coisa, aquela gotícula está lá. Então, o certo é fazer o quê? Higienize logo. Higienize logo. Porque você não sabe ter. Apesar de ter uma vida curta fora do corpo, não. Aí então a gente tem que. A gente não peca por excesso. Mas tem pela falta já com essa prevenção. Já faz a prevenção. E aproveitando que com esse aumento do caso que está acontecendo, eu me recordo que com a pandemia, os profissionais de saúde passaram a ser conhecidos com um risco maior e que acabou elevando o padrão de salubridade deles durante aquele momento. Atualmente, existe essa discussão, essa avaliação? Olha, eu acho que ainda não é o momento para isso, certo? Porque a gente só elevou aquele patamar porque era um sintoma de. Um sintoma, era uma situação de blackout mesmo, uma situação sanitária mesmo, que levou a nível nacional e acabou sendo elevada à pandemia. Nesse caso, houve essas alterações para os pacientes, nos funcionários, nos trabalhadores de saúde, porque a gente estava em um status de pandemia. E isso fez com que houvesse aumento de valores de insalubridade, houvesse outros aumentos, entendeu? Porque realmente era um status diferente. Agora, no momento, como ainda a gente ainda não tem um aviso sanitário ainda formal, ou a gente não tem mesmo um quadro definido de pandemia, eu acho que ainda não é bem o momento para a gente começar a fazer um alerta. O que a gente faz são o quê? Cuidados, especialmente ao profissional de saúde, que já é um profissional treinado, seja ele independente da área, sobre a questão de biossegurança. O quê? Higiene, asepsia, antisepsia, uso de EPIs durante a sua prática médica ou a sua prática diária, seja o médico na prática médica, seja o pessoal da enfermagem na prática dos cuidados de saúde, seja os fisioterapeutas, seus atendimentos, seja o nutricionista com atendimento também ao público, todos eles estão profissionais que também estão sujeitos. Porém, cabe ele também a usar o seu EPI para ter mais segurança. O nome já fala, EPI é equipamento de proteção individual. Uhum. Perfeito. Então, isso daqui já reforça, pelo menos, um chamado para a gente começar a espalhar mais álcool em gel, o álcool em gel voltar a ser uma coisa mais presente, ter a questão das máscaras já bem ali, mais sobre aviso, sentindo cada região, como é que está, como é que não está. E questionando se essas decisões elas são tomadas no âmbito municipal, estadual ou nacional, como é que funciona essa rede, e principalmente se o senhor tem mais ou menos uma noção, Parauapebas, dentro desse universo de hoje, ele está, se o senhor tem alguma estatística, acima da média, está dentro da média, está com uma Bem, está abaixo? Tá, a gente está acima da média, para falar a verdade. Lembrando que os serviços de saúde nós somos divididos na esfera do SUS em esfera municipal, estadual, nacional. Cada um tem as suas responsabilidades. A gente tem observado, inclusive, nós já recebemos uma notificação da CESPA sobre as medidas sobre o novo coronavírus e sobre essa nova variante, que é a JN1, certo? A gente recebeu a semana passada, inclusive, a CESPA já lançou uma nota, a Secretaria Estadual do Estado já mandou para a gente, sobre reforçando os cuidados. A gente tem que reforçar os cuidados, especialmente o que eu falei, uso de máscara dos ambientes de aglomeração, uso de álcool em gel, ou a questão do afastamento, cobrando a vacinação, principalmente as pessoas, você que não se vacinou, procure as unidades que estão com vacina disponível. Lembrando que pessoas com sintomas gripais não devem ser vacinadas até os sintomas desaparecerem, certo? E aí a gente faz o quê? Continua sendo vigilante, continua fazendo o quê? Procurando a questão da asepsia, antisepsia, os cuidados e, caso apareçam sintomas, procurar
A rede pública, caso você esteja conveniado ou queira ir para a rede privada, também pode ofertar esse serviço. Sobre a questão ainda, voltando ainda ao assunto das notas técnicas, a gente também, e também da média nacional, existem alguns estados, algumas regiões, segundo algumas notícias vocês podem ver, que a gente teve um surto de Covid, não só aqui no sul do Pará, como também em algumas regiões do Mato Grosso, a gente teve surto, certo? Principalmente em áreas de fronteira, onde essa variante, a JN1, foi a primeira a ser identificada, parece que foi na região de fronteira do país, do Mato Grosso para lá, entre Mato Grosso, Bolívia, Paraguai, naquela região. E a gente conseguiu aparecer aqui e agora a gente teve um surto. E é engraçado que quem acompanhou até meio os meios de comunicação observou que esse surto, os meios de comunicações da região, ele falaram que iniciou em Marabá e agora veio para cá. Ou seja, pegou a estrada e bateu aqui. Aqui chega a todos, chega a todos. Caçarola aqui está contribuindo aqui nisso, mas isso está sendo divulgado para o usuário do sistema de saúde da cidade de Paraupeba, mas isso não está sendo divulgado. E aí, Caçarola, é onde a gente está tentando entrar e fazer essa força-tarefa de todos juntos, independente de qual esfera, mas lutar contra o vírus, lutar contra a dengue para promover a saúde, cada um fazendo a sua parte. E já fica o recado para a gente intensificar essa situação. Eu fiquei curioso, porque a gente está falando do aumento dos casos do Covid, mas e a fatalidade deles? Como é que está sendo apresentado? Está aumentando também bastante ou não está? Desse caso, Carlos, é uma pergunta bem interessante, porque é o seguinte, aí eu volto à questão da vacinação. Há estudos que dizem que a vacinação ela reduziu também a possibilidade de uma virulência, ou seja, da virulência do vírus. Caso você pegue uma infecção, esse vírus ele vai vir mais atenuado. Tanto assim, a gente teve um óbito registrado de Covid no município, certo? Porém, era um paciente com comorbidades, paciente idoso, e aí mais um reforço aos pacientes idosos acima de 60 anos, a questão da vacinação. Paciente não vacinado, idoso, e a gente teve com comorbidades. O paciente já tinha outras doenças também. A gente tem observado que a gravidade dos casos realmente é um pouco menor. A gente tem observado uma tendência a ser casos mais leves. A gente não conclui ainda com os números de casos que nós temos, mas há uma correlação que houve uma diminuição da potência desse vírus, ou seja, é mais fraco em relação ao que aconteceu na pandemia. Mas aí a gente tem que lembrar que é o seguinte, a pandemia era um vírus novo, o organismo não conhecia o Covid, a gente não tinha vacina, ou seja, era a primeira infecção, ou seja, quem pegava era aquele negócio avassalador. Hoje, o organismo a gente tem vacina, a vacina já gerou uma certa resposta imune. E lembra que, apesar de não ser específica para essa variante, mas ela tem um padrão do Covid que ensina o teu organismo, ó, aquilo é Covid. O organismo ir lá e já resolver por conta. Tanto que observa-se que a gente vê uma diminuição no período de doença. Por exemplo, dificilmente você vê hoje uma pessoa com Covid 10 dias, 12 dias. Tanto que, segundo o boletim que foi divulgado, a gente está com poucos pacientes internados ainda. Bem poucos mesmo. Mas tem gente internada, porque, lógico, tem as pacientes com comorbidades, pessoas que têm um sistema imune mais fragilizado por algum motivo de doença, por algum motivo também de já particular mesmo, inerente mesmo do próprio indivíduo. E lembra, cada pessoa tem um organismo diferente da outra, tem suas peculiaridades. Pode responder melhor ou não. E aí a gente tem observado que, sim, na maioria dos pacientes, tanto na rede pública como na rede particular, são casos mais leves do que aconteceu na pandemia. Perfeito. E aí eu pergunto, doutor, que eu estava lembrando do caso da minha sogra, que eu comecei até a entender até um pouco mais a dimensão do Covid, porque ela pegou, e parece que depois que ela pegou, uma série de coisas começaram As sequelas, as sequelas até agora, que parece que o Covid para ela não passou até esse exato momento. E dentro dessa pergunta, já emendando, quais seriam esses grupos de risco atualmente, quais são os que estão sendo vistos que deveriam ter essa preocupação redobrada no Covid? Foi quem teve no passado, eu não, como é que está? São os grupos que a gente já conhece: idosos, pacientes imunocomprometidos, pacientes que têm alguma deficiência imunológica, seja ela adquirida ou congênita, pacientes que têm alguma doença crônica grave, como asma, especialmente asma, porque o Covid pode exacerbar
tá? Até curioso, falando em asma, ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela pegou Covid há 10 dias atrás e ela falou, doutor, esse Covid não passou. Aí eu fui ver, examinei, saturação normal, ausculta normal. Aí ela me contou, não, doutor, eu sou asmática. Aí eu falei, olha, tá vendo? Você tem que contar. Conte tudo pro médico. Se você falando, você já me ajudou. Você falando que era asmática, você me disse que é asmática. Aí eu fui investigar, fui ver que boa parte da medicação dela estava errada, eu tive que readequar a dose e ainda readaptar para a realidade do Covid. E aí fiz a medicação, ela saiu melhor, tá certo? E aí ela está fazendo um acompanhamento agora mais detalhado. O que que acontece? Asmáticos, como eu falei, pacientes que com diabéticos também, especialmente diabéticos descompensados. E quando eu falo diabetes descompensado, é aquele camarada que está com a glicemia totalmente fora de controle. Esse tem que ter cuidado, viu? A gente também tem que ter cuidado com os hipertensos, com os obesos também, pacientes também que têm algum outro problema, como nefropatas, pacientes com problemas renais. Esses a gente tem que ter bastante cuidado. Não, perfeito. Você foi falar isso, que eu estou até monitorando como é que está a minha glicemia, estou começando a mudar para ver que eu me uma série de coisas. Está em 129 agora. Um abraço para a clínica Cristo Rei, o doutor Mariano, que veio aqui, nos deu umas dicas sobre esse assunto, para ver que as coisas estão interligadas. O Maria é um colega médico também, amigo meu, mesmo, também da cidade, conheço. Não queria vir aqui, mas abriu uma exceção frente à necessidade de tudo. E a partir daí a gente já vai começando a ver, gente, que o bom tratamento, ele parte a partir do momento que o paciente se revela para o médico. Eu sei que tem coisas que eles já estão tão acostumados que você não fala, mas é principalmente importante falar nessa questão de quando tem asma, quando tem diabetes. O hipertensão entra no meio, soro positivo entra no meio. Sim, aí lembra que eu falei, paciente que tem uma imunodeficiência adquirida, no caso, soro positivo, ele é uma imunodeficiência adquirida, então é um grupo de risco. A gente tem que estar acompanhando de perto. Hipertensão é uma doença crônica, transmissível, também tem que estar acompanhando de perto. Porque é uma doença que gera um processo inflamatório e esse processo inflamatório no teu organismo, até mesmo na corrente sanguínea, ele pode acarretar ou piorar problemas já existentes. Não só problemas de alguma doença de vias respiratórias, por exemplo, um paciente com tuberculose ou um paciente com asma, como eu falei. Outras doenças também, a gente tem que ser atento também. Observe que na época do Covid, a gente observou muito problema com pacientes obesos também, que o vírus, de certa forma, tinha um tropismo, ou seja, ele tinha uma atração para os pacientes mais obesos, que tinham a tendência à complicação. Fumantes também tem que ter um certo cuidado, que já ataca a via respiratória, então fica a dica também, mais para a questão dos pacientes fumantes. Perfeito. Aqui. Opa, você está aí da Força Sindical, meu companheiro. De segunda-feira, o presidente nacional da Força vai estar aqui no Pará. Infelizmente, por causa da nossa contagem regressiva, talvez não dê para mim ir para lá. Já estou deixando recado, mas acredito que a gente falando de um time de dirigentes, show de bola para estar reforçando e a gente está cada vez mais juntos. E dentro dessa situação que você estava colocando, me corrija se eu estiver falando besteira ou não, mas quebrar meus tabus, é que eu pude perceber na última pandemia que, como você colocou, o principal alvo a ser afetado são os pulmões. Ter um oxímetro em casa, ele auxilia, ele não auxilia, e antes que todo mundo saia de novo para comprar oxímetro, que não é o caso de cair nesse desespero, lembrando que tem aquelas pessoas que têm comorbidades que estimulam a isso e tem pessoas que não têm a necessidade. Por quê? O que a gente tem que fazer, Carlos, até te falar, primeiro, nada de pânico. Nada de pânico. O grande problema é que a gente não precisa ter pânico nessas situações. Eu tenho que comprar o oxímetro. Não, calma. Seguinte, o oxímetro é um instrumento que eu vou medir a saturação, o volume de oxigênio, como é que é o percentual dele dissolvido no seu sangue. O ideal para o ser humano é que ele esteja acima de 94%. Ok, beleza. Aí é preciso eu sair e o oxímetro ficar monitorando? Isso não muda conduta para você. Você que está aí dentro, agora, em casa, eu tenho que correr agora para comprar um oxímetro? Não. Deixa o profissional de saúde avaliar você. Você primeiro tem que procurar o médico para ele te avaliar. Há necessidade de fazer um acompanhamento, ele medir sua saturação, ver se realmente você está com essa dependência. Porque eu vejo muita vez, é o que? A gente tem muito paciente em pânico, aí quando a gente vai ver, a saturação está 100%. E quando vai ver a frequência cardíaca aumentada. E o que é? O paciente está em pânico. O
paciente está mais assustado do que simplesmente doente. Aí a gente vai ter que esclarecer. Muitas vezes, o esclarecimento com um profissional, seja ele o profissional médico em atendimento, seja ele o enfermeiro do acolhimento, seja ele, aí abro até a atenção para o pessoal que está aí no serviço de urgência e emergência, a questão do acolhimento, que vocês têm um trabalho importante. Falo também da equipe médica, dos colegas da UPA, dos colegas do PS, das unidades básicas de saúde também, e tem essa questão de ter a questão de orientar o paciente. Para quê? Para evitar pânico. Muitas vezes uma conversa esclarece tanta coisa para o meu paciente que o paciente sai satisfeito. Às vezes o paciente não precisa de medicação. Às vezes o paciente precisa mais de uma orientação. E aí, basta o quê? Basta o profissional orientar. Não há necessidade de você sair agora correndo, não. Oxímetro. Na época da pandemia, o pânico foi tão grande, Carlos, que eu ouvi pacientes ligando para distribuidoras para comprar respirador. Eu falei, como assim? Como é que ele vai manusear um respirador, um ventilador mecânico de um paciente entubado? Tudo? Ele não tem como, não existe isso, entendeu? E aí, eu tenho aqui dois comentários, inclusive aqui. Eu tenho que estar alerta, porque sou diabético e minha imunidade é baixa, pois meus glóbulos brancos é baixo. Isso é excelente, essa hora de você se conhecer. E temos aqui o Fabiano aqui colocando contra a vacina de crianças. Hudson, qual delas estão recomendadas pelos médicos? Porque tem tanto burburinho sobre o tema, e o próprio Fabiano pegou e deu um elogio aqui em relação ao carinho que tem sobre você enquanto profissional, que já conhece. Olha que ele é vigilância sanitária e tem propriedade de falar. E o Eric entrou aqui. Grande Hudson. Excelente profissional, muito prestativo e claro em todas as colocações. É isso aí, obrigado. Agradeço os elogios. Conheço também o Fabiano, já tive a oportunidade de trabalhar em outros setores também. Sobre a pergunta do Edvan, a questão diabética, mais ou menos, é importante. Cuidado, tem que ficar atento, especialmente a questão da tua imunidade também. Controle do diabetes é essencial. Se você você é diabético, tem que manter tudo em controle. Lembre-se, não viver a vida em excessos, tenha esse cuidado. A pergunta do Fabiano, ele falou sobre a questão da vacina. A vacina para criança, existe um período específico que a gente pode estar fazendo no calendário vacinal específico, e fala muito que as vacinas, no caso, ela pode ser usada, a Coronavac, tem a vacina da Pfizer, tem as outras, e eu falo assim, por que tem muito burburinho sobre a vacina? Qual é o problema? O problema é que politizaram a coisa de uma forma que não deveria ser feita, entendeu? Lembra-se que o Covid estourou numa pandemia, certo? Aquela pandemia gerou uma pandemia, e a pandemia coincidiu com um período eleitoral. E isso usaram muito para a questão política. As vacinas, sim, são eficazes, entendeu? Algumas têm uma eficácia um pouco menor do que outras, protegem contra alguma cepa e a outra não, tranquilo. Mas tanto elas quanto a da Pfizer, a Coronavac, as outras também que a gente tem disponível, podem ser utilizadas. Qual é o problema? O problema é que a gente tem que aprender a separar saúde e politicagem, entendeu? Saúde é uma coisa. Saúde, todo mundo precisa ter. Cuidados com a sua saúde, todo mundo precisa ter. Política a gente discute depois. O A tem a sua opinião política, o B tem, mas a gente não pode respirar política, não pode misturar isso, porque e foi infelizmente o que aconteceu no Brasil. A gente teve uma polarização que atrapalhou muito, até mesmo de certa forma, com a questão das fake news, de mensagem de fake news, essas coisas. E a recomendação sempre é o médico, que é a pessoa que está ali na ponta, que vai poder fazer essa filtragem, essa triagem toda. É o profissional que é treinado isso. Que aí vai analisar cada caso, porque eu aprendi que às vezes o remédio que salva a vida de uns é aquele que pode trazer outros a óbito. Então você não deve copiar receita, você não deve copiar doença. Exatamente, é o que eu sempre falo com meus pacientes. Olha, o que é bom para você talvez não é bom para o teu vizinho. Existia um cientista que a gente é considerado o pai da farmacologia. O nome dele era Paracelso. E ele foi do século XVI. Paracelso falava que a diferença entre um medicamento e um veneno é apenas a dose. Às vezes, o que você está usando, o que você tem, pode ser bom para o Carlos, mas não pode ser bom para o seu colega. Ou então, não pode ser bom para mim. Então, quem cabe é isso? É um profissional específico treinado para isso, que é o médico. E eu estava lembrando agora que aconteceu uma situação recente, uma pessoa muito próxima a mim, que faz parte do grupo de comunidade, que estava com uma tosse muito seca, muito intensa, toda aquela preocupação. E uma coisa que me suavizou um pouquinho em relação a esse olhar foi a questão do oxímetro
ter dado que estava 100%, disse, não, pode ser outras coisas, mas Covid talvez não seja, mas vamos no profissional médico para fazer o diagnóstico, fechar. Aí é mais uma coisa curiosa. O oxímetro diagnostica Covid. Ele diz que a sua saturação está em 100%, mas ele não dá diagnóstico de Covid. Você não pode estar pensando. Você pode estar com a saturação baixa, por exemplo, se você medir a saturação de um paciente que está com engasgo, que está respirando, ele vai estar com a saturação baixa. E ele tem Covid. Vai ter outra coisa. Por exemplo, se você pegar um paciente em crise asmática, paciente lá grave, tossindo, ele vai estar com a saturação básica. A saturação dele vai estar baixa. Vai estar 90, 80. É Covid? Não, ele está com asma. Ou seja, lembrando, oxímetro não diagnostica Covid. O oxímetro, ele diz como está o nível de oxigênio no seu sangue. Ele é uma coisa. Entendeu? E às vezes as pessoas elas querem uma coisa automática e não funciona assim. Primeira coisa que eu sempre falei, calma. Vamos ter calma, vamos avaliar, vamos ver, vamos no profissional certo, vamos no médico para saber, olha, você está sentindo sintomas assim, assim, assim. Vamos no médico, vai lá, o médico vai te diagnosticar. E hoje, como é que está a questão da vacina do município, não só do Covid, mas de outras patologias, onde que eles se encontram? A vacina agora está nas unidades básicas de saúde, certo? Algumas unidades básicas de saúde são disponíveis especialmente pelo período da manhã para fazer a vacinação. A gente tem aqui no município, inclusive a nossa colega até mandou para mim, aqui está a lista das unidades básicas que estão disponíveis para a vacinação. Como por exemplo, algumas UBS, como a UBS Liberdade, UBS da BS10, a UBS Tropical também estão fazendo testes. Nas unidades básicas, não só as vacinas do Covid, mas outras vacinas também você encontra no seu posto mais próximo. Então, quero vacinar? Passa na unidade básica. Você mora aí perto do seu postinho? Passa no posto. Vai lá, conversa. Não tem nesse posto. Pega a orientação, local tal, entendeu? E, inclusive, há um rodízio específico, viu? O que a gente pode estar fazendo? A gente está observando muito que as pessoas às vezes estão tendo, como mais uma vez eu falei, as pessoas estão tendo pânico e não sabem o que fazer. Vai no profissional, vá na unidade básica de saúde, às vezes seu problema é tão simples de resolver que você pode ser vacinado lá e já resolveu, pronto, e atualizou seu cartão. Eu não falo isso só para Covid, lembre, a gente tem as vacinas que nós temos que tomar, tanto o adulto quanto a criança. Vai na unidade básica e lá atualiza seu cartão vacinal. Eu estava me lembrando quando o Dr. Mariel veio aqui e a gente estava falando sobre o Novembro Azul, e ele colocou que um dos problemas maiores do Novembro Azul é que os homens eles não costumam ir no posto de saúde, não costumam ir. Só quando a coisa já praticamente já não tem quase mais jeito, e causa mais dificuldade. E eu acredito que o que o senhor está colocando é justamente isso, é que você periodicamente vá até o médico e pergunte, doutor, tá tudo tranquilo? Não tá? Antes de arrebentar, eu preciso fazer alguma coisa para prevenir? Sim, olha só. Você tem que. Aí o que você tem que estar fazendo? Sempre só faça os exames de rotina. Sempre faça seus exames de rotina. Vá no médico. Olha, quero fazer um check-up, quero fazer meus exames de rotina. Mas lembrando, check-up, exame de rotina, é exame ambulatorial. Ou seja, então não adianta ir em UPA, pronto-socorro, ou ir em hospital. Vai numa clínica ou no posto da unidade básica de saúde para fazer esses exames de rotina, certo? Esse é o local certo. UPA PS é o quê? Atendimento de urgência e emergência, não já disse. Pronto-socorro, entendeu? Os casos graves nós temos que deixar pronto-socorro. Agora, os casos não graves, a gente pode fazer esse atendimento ambulatorialmente. E é muito importante, muito, muito, muito importante que a gente faça o quê? Que a gente tenha seu autocuidado. Você, cidadão, que está agora, eu trabalho, tira um tempinho para você. Vá lá, cuide-se, lembre-se. Até gosto muito de falar isso para alguns pacientes meus. Muitos pacientes que eu trabalho são muitos da pessoal que trabalha lá em Carajás. E lá eles têm muito treinamento para prestação de socorro. E eu falo para eles, quando vocês vão prestar socorro para um amigo no treinamento de vocês, eles falam que a regra, primeiro, para eu prestar socorro, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar seguro. Então, como é que eu vou poder trabalhar ou prestar a minha atividade se eu não estou bem? Então, cuide-se de você. Lembre-se, priorize a sua saúde também.
Como cuidar do outro se você não está sendo capaz nem de cuidar de você Exatamente, mesmo? se você não está sendo capaz nem de cuidar de você E mesmo. essa questão da prevenção, eu acredito que é tudo, que pelo menos quanto tempo é interessante fazer essa visita à unidade de saúde, fazer o check-up básico, mesmo que não esteja sentindo nada? O ideal é que a cada 6 meses. A cada 6 meses. As recomendações básicas de 6 meses, faça seus exames de rotina. É que eu estou vendo aqui um comentário aqui do Caçarola, que na UBS só chegou hoje, pois estou atrás da terceira dose. Bem, aí cada unidade tem sua peculiaridade, tem a questão de distribuição com a central de vacinas, mas os postos eles estão sendo alimentados sim, certo? Pode haver atrasos na entrega, certo? Mas eles vão sendo alimentados de acordo com a demanda com o pessoal do serviço de imunização. E até uma dúvida, doutor. Eu lembro que antes tinha sido de Covid, alguns outros serviços, que com a pandemia eu acredito que vários se desmontaram, mas existe algum, se a pessoa não está com tempo de ir para a unidade de saúde, alguma coisa assim, algum serviço no nível municipal ou nacional que a pessoa possa ligar para tirar dúvidas, Sim, esclarecimentos, existe ou inclusive página de referência na sim, o internet? próprio Ministério da Saúde ainda deixa, ainda em serviço na própria internet, tem um link no próprio sistema, lá no site do Ministério da Saúde, que é que é justamente esclarecimentos para a Covid. Existem até alguns canais, em alguns que agora nas redes sociais, principalmente no WhatsApp e Telegram, eles têm canais para explicações sobre o coronavírus. E todo dia eles lançam atualizações falando sobre os cuidados nesse caso, entendeu? Aí a gente tem sempre esse tipo de cuidado justamente para quem o Ministério da Saúde ele deixa esse link específico para que as pessoas que têm acesso à internet elas possam ver e verificar. Tem no próprio site do Ministério já tem informações básicas, o que fazer, o que procurar para tirar essas dúvidas. Perfeito. Sempre vem aquela dor que vai me chegando no final, 40 minutos a mais ou menos depois de série. A ideia é sempre deixar aquele quero mais, qualquer coisa a gente retraz a pessoa para aprofundar mais os temas. Inclusive, eu reforço que depois desse programa daqui, ele vai vir todo indexado, tópico por tópico, se você quiser saber. Foi tratado sobre a questão do oxímetro, foi tratado sobre comorbidades, que já vai direto ao assunto para que esse material ele possa ser multiplicado. Então, quem puder compartilhar, quem puder divulgar mais, a gente agradece, porque a informação aprendida, que ela salva vidas e compartilhando a gente vai crescendo cada vez mais. Doutor, eu franqueio aqui esse espaço para o senhor fazer os seus apontamentos, as considerações, que já estão recebendo aqui os agradecimentos aqui da nossa plateia. A Camélia Haddad até fez essa citação, me esqueci de registrar ela, mas está aqui registro. Desde já agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, podendo prestar esclarecimentos, fazer o papel o nosso papel como médico, além de fazer nosso trabalho, de atuar como médico, cuidados, diagnóstico de doenças, também é educar, é ensinar, educar, orientar também. E eu acho que isso é importante. Às vezes algum colega está tão sobrecarregado, com tanto serviço e tudo, mas tirar um tempo para a gente educar, para a gente orientar, para a gente falar para as pessoas, olha, é assim, olha, vá por aqui. Não, isso não é, não existe, entendeu? É importante. E eu agradeço a oportunidade, a gente está podendo estar fazendo esses cuidados de orientações, passando informações. Fico feliz, né, que está participando aqui desse espaço da CCPA. E, assim, sobre essa onda que a gente está tendo de Covid aqui em Parauapebas, se a gente tiver os cuidados, se a gente tiver nossa própria autoconsciência, você, cidadão que está aí em casa, que está no seu trabalho agora, para estar ouvindo, se você tiver o seu próprio cuidado, a higiene, a questão de uso de máscara em ambientes sem aglomeração, principalmente cuidado também, abre um alerta também, questão de transporte público. A gente tem uma cidade que vive muito com ônibus, então, a gente vê o pessoal passando por um ônibus indo para o trabalho, as pessoas indo, e a gente vai num ambiente fechado, e essas pessoas não estão usando máscara, usar máscara, porque se um espirra lá dentro de uma Covid, o que acontece? Todo mundo vai pegando. Isso. É onde o ar está circulando lá dentro. É um meio de transmissão importante, então cuidado bem. Por isso eu reforço, cuidado, questão do uso de máscara, questão de higiene pessoal. A gente pode passar essa fase de surto desde que a gente tenha os cuidados e caso tenha sintomas, procure a unidade básica de saúde, sintomas graves, como falta de ar, o que a gente pode estar fazendo? Procurar serviços de urgência e emergência, no caso que a gente já tenha algum sintoma mais que te incapacite, nesse caso, cabe a gente ir no serviço de urgência e emergência. Uhum.
Eu vejo que, acima de tudo, é manter a calma, manter a tranquilidade, Sim, sem sim. pânico. O momento não é para alarde, muito pelo contrário, o alarde ele pode criar outras situações diferentes. Não esquecer em relação à questão dos objetos ou emborcados, para não proliferar ainda mais a questão da dengue, que as pessoas esquecem, mas o Sim, sim, mosquito está sim. bem ali na escuta. E sabe o que é interessante, Carlos? É porque é o seguinte, a gente sabe que o ciclo de chuvas em Parauapebas é sempre no final de novembro, dezembro, vai até abril, maio. As pessoas mais antigas na cidade que sempre sabem que sempre foi nessa época. Novembro, dezembro, até início de maio, abril, maio, chove bastante. E a gente sabe que quando dá janeiro, fevereiro, a gente tem um pico de dengue muito grande. E a gente tendo uma onda de Covid, muita gente está vendo Covid, 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 quando chegar em dengue. Mas aí a gente não aconteceu o que aconteceu em 2020, 2021. Todo mundo pensou que tudo era Covid e A dengue, esqueceram da dengue. Até tem um amigo meu que é médico também, que formou comigo, ele até falava assim: parece que o mosquito da dengue tirou férias em 2020. Só que não, gente. E a gente está vendo esse reflexo agora da dengue, por exemplo, nos noticiários aí lá em Minas Gerais. Lá no Sul e Sudeste, onde essa época também é uma estação bem chuvosa, a gente está tendo Minas Gerais mesmo, diz que casos de dengue já ultrapassaram milhares. Milhares, mas milhares mesmo. E muitos com internação e alguns óbitos também. E assim, esse cuidado tem que ser reforçado, especialmente você que está aí que, na sua casa, cuidado com água parada, com foco, com locais potenciais focos, você que tem mora próximo do terreno baldio também, não vale nada te dar uma. Não vale a oportunidade de a gente ir lá olhar, ver se não tem algum foco, alguma coisa. E para a gente observar, principalmente, você que tem qualquer instrumento, entulho, tudo, porque são também focos que podem potencializar a questão da dengue. Lembrando, está com algum sintoma similar, seja dengue ou o próprio Covid também, procure autoajuda médica. Não se automedique. Primeira coisa que eu digo, não se automedique. Porque a gente tende a querer se automedicar, consequentemente, o que vai acontecer? Você pode se intoxicar, pode tomar um remédio errado, e aí a gente piora a tua situação. sem dúvida, são tratamentos distintos que só o profissional da área de saúde pode dar. Exatamente. E eu queria até fazer um registro aqui importante em relação aos agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à anemia, que estão na rua aí no dia a dia, que abra as portas, converse, dialogue, chame, para que juntos a gente possa evitar situações e cenários maiores. Às vezes o pessoal não dá nada, mas muito pelo contrário, eles são, acho que a primeira. Eles são os onde você, primeiramente, você vai achar, olha, foca ali, vamos investigar, corre lá. E aí a gente pode acabar descobrindo muita coisa, ou seja, eles são a linha de frente mesmo nesse tipo de doença, os agentes comunitários. E aí fica esse recado da gente procurar profissionais, eu não só o médico, mas os agentes comunitários de saúde, o enfermeiro, o técnico, mas não ficar naquela coisa, meu vizinho fez isso, teve isso, ficou bom, eu vou fazer a mesma coisa, não vou procurar assim. Se você tem, é gratuito. Então, por que não? Gente, então, nós estamos chegando aqui ao final da 11ª edição do Podserve. Eu reforço que podem estar sugerindo pautas, sugerindo programas. Fica aqui meu grande agradecimento à Secretaria Municipal de Saúde, que nós solicitamos a presença de um profissional e nos encaminhou o senhor. Agradecimento à sua presença aqui, ao Alain, à Flávia, a todo esse mundo que é essa equipe, que não dá nem para a gente nomear, porque todo funciona como um time, que nem aqui no sindicato, que eu posso estar às vezes um pouco mais à frente, mas é toda uma diretoria que trabalha em harmonia para que a gente possa realmente ter os avanços devidos. Eu reforço aqui que, para quem pegou o Podserve no final, as informações que nós já demos logo no início, que o sindicato hoje ele esteve no gabinete protocolando o ofício sobre a reabertura da mesa de negociação, só que com um diferencial agora, que é solicitando que os prazos previstos pelo prefeito de pautar alguns projetos no início da sessão legislativa sejam tomados. Então, por isso, nós estamos começando uma contagem regressiva, que faltam 15 dias para a abertura dos trabalhos legislativos. Todo momento nós vamos estar informando o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Em relação à questão do concurso público, a comissão já se posicionou em relação à revisão do decreto 174 e a possível cancelamento das provas devido a essas devidas justificativas. O relatório teve umas 6 páginas e o processo teve na faixa de 120, porque tem um inquérito para demonstrar por que foi que a comissão chegou. Está sob apreciação do gabinete do prefeito. Hoje nós perguntamos, informaram
que foi encaminhada à Procuradoria, para que juntos a gente sempre tome os caminhos melhores, partindo da razão e nunca da emoção, como também deve ser a prática de saúde. Não vá no achismo, procure a certeza, procure o profissional da área de saúde, que é a pessoa mais adequada para tratar desse assunto. Wilson, muito obrigado. O espaço aqui também está aberto, da mesma forma que nós fomos até vocês para pedir para vir. A hora que precisarem, dar um bom alerta, dar um bom recado aqui para o pessoal. O PodServe, ele tem essa finalidade, de, além da questão da pauta financeira, mas trabalhar a vida do servidor e também auxiliar a sociedade para que a gente possa ter uma Paraupebas melhor, menos adoecimento e investimento em educação e tantas outras coisas que precisa. Reforço aí o abraço aos profissionais da atenção básica, os profissionais que estão ali na UPA, os profissionais que estão ali no pronto-socorro, independente de ser terceirizado, contratado, comissionado, mas são pessoas que estão ali para nos socorrer, ajudar, esperar tudo isso. Wilson, mais uma vez, bom, muito obrigado. Estou vacilando, mas não temos o álcool aqui em gel, mas já ficou o recado para que a gente aprimore essa situação. Não é não vou tocar tua mão. Pode tocar, pode fazer uma série de coisas, mas, gente, o cuidadinho bem ali do álcool, reforçando, se você usa transportes públicos de van, aí nas terceirizadas, da mineradora e companhia, durante o trânsito, fortaleça a questão da máscara, para evitar, porque aí você está num mar fechado, e com isso a gente evita sofrimentos maiores. Gente, próxima edição do PodServe vai ser excepcionalmente, acredito, na segunda-feira, para tratar sobre essa questão da mesma negociação. Teve audiência com o juiz, que infelizmente a gente ainda não pôde fazer um resumo, porque as pautas estão muito aceleradas, mas logo que possível está tendo recados. Manda suas perguntas que a gente vai ver tudo respondendo. Era isso para hoje. Um forte abraço e beijo no coração. Mais uma vez, grato ao Dr. Hudson e toda essa equipe que forma a saúde do município, que juntos a gente cuida um do outro. Obrigadão, fiquem com Deus. Deixa eu apertar esse botão vermelho de terminar a transmissão com uma dor enorme. E até o próximo PodServe, gente.